Olá, turma. Eu sou a professora Érica e nós vamos falar hoje sobre recursos logísticos. Bom, na aula anterior, a gente percebeu que as etapas da logística vai favorecer com que o cliente receba tanto o produto quanto a prestação de serviço de acordo com as características desejadas. Isso é qualidade, tá? E as etapas, então, da logística compreendem suprimentos, produção, distribuição e reverso. Dentro dos recursos na logística de distribuição, o que a gente estuda nessa parte? A gente estuda todos os recursos que envolvem a movimentação de carga e que vai fazer com que o cliente receba tanto a manufatura de bens quanto a prestação de serviço de acordo com a qualidade exigida, tá? E com os parâmetros também aí desejado pelos órgãos fiscalizadores. É importante a gente entender que todo o processo de movimentação de carga vai envolver um item que mundialmente hoje está sendo avaliado economicamente, discutido, que é o petróleo, tá? Por que o petróleo tem a ver com logística de distribuição? Por conta do combustível. E o combustível incide hoje em mais de 60%, né, em alguns casos, no custo final daquele produto produzido ou do serviço executado. O combustível, ele é um fator, né, preponderante sim, e que faz com que os administradores, os técnicos em logísticas e os técnicos em administração busquem as melhores condições para fazer com que o produto chegue ao cliente ao menor custo possível, né? Que essa é a grande missão da logística. Gerir todas essas etapas ao menor custo possível. Então, quando a gente fala de fazer chegar ao cliente ao menor custo possível, a gente tem que analisar quais são as rotas mais econômicas, mais seguras, quais são os modais que a gente pode utilizar ali naquele contexto, aonde está localizada a empresa, aonde está localizado o meu cliente e de que forma que eu faço com que o produto que o cliente adquiriu seja entregue nas condições que o cliente desejou e no menor tempo, tá? Quando a gente fala de menor tempo, isso é uma característica da movimentação de carga. E aí eu tenho duas situações, tá, gente? Eu tenho a movimentação de carga interna, que utiliza os equipamentos de movimentação, e eu tenho a movimentação externa, que utiliza os modais. Os modais, eles se dividem em aquaviário ou aquático, terrestre e aéreo. As vias de trajetória é por onde a carga vai passar. Então, se eu tenho no modal aquaviário ou aquático, eu tenho aqui, então, que pensar na geografia daquele local, né? Ou da onde eu vou mandar o produto. E se tratando de geografia, quando a gente fala de aquaviário, nós temos o marítimo, temos o fluvial e o lacustre. O marítimo, claro, está se falando de mar, né? Águas muito profundas, com extrema capacidade de suportar uma embarcação pesada, tá? E de longo alcance. Então, eu tenho o marítimo, o fluvial já se remete aos rios, são embarcações que devem ser mais planas, e que não vai conseguir embarcar todo tipo de mercadoria. Então, cada local aí é analisado que tipo de mercadoria pode ser movimentado nessas áreas. E o lacustre é que vai fomentar aí, então, a distribuição entre os lagos, né? Pega exatamente aquela população ribeirinha que mora ali entre os pequenos lagos, passando de um local para o outro, movimentando carga. Isso faz com que chegue a toda a sociedade os produtos que deseja. Quando a gente fala de terrestre, a gente está falando também de 3 possibilidades de via de trajetória, que é o rodoviário, ou seja, tudo sobre rodas, tá? Tudo que circula sobre rodas é rodoviário. O ferroviário,
que vai trazer aí a característica de se utilizar os trilhos, e temos o metrô e o trem, tá? O metrô e o trem se utiliza trilhos. A diferença é que o trem, você tem a capacidade de movimentar as cargas a granel e minério e também fazer o deslocamento aí das pessoas. Já o metrô, o grande objetivo do metrô foi resolver a questão dos engarrafamentos nas grandes metrópoles. Então, você tem a mobilidade urbana sendo resolvida aí pelos metrôs que tem as estações específicas. Ele não chega porta a porta, mas ele consegue levar muitas pessoas ao mesmo tempo para determinados pontos estrategicamente planejados. Quando a gente analisa, então, o terrestre, a gente vê também possibilidades e uma delas é a dutovia. A dutovia hoje ela é utilizada para movimentar produtos específicos e muito utilizado na indústria petroquímica. Então, eu tenho algumas características nas dutovias, que são condutos fechados, movimentados por pressão mecânica. Então, eu tenho os oleodutos, que transporta somente óleo, o gasoduto, que transporta gás, e os minerodutos, que transporta minério. Existem alguns projetos ainda estratosféricos para poder se utilizar novos recursos nas dutovias. Mas hoje as dutovias elas são específicas, necessita de um projeto previamente aprovado, né, com exigências máximas do meio ambiente, tá? Licenças ambientais. Então, nós quando passamos por algumas determinadas cidades, principalmente aqui no nosso estado, na Bahia, a gente vê as dutovias aí próximas à entrada das cidades. Uma delas é Mataripe, Camaçari, Madre de Deus, né? Uma cidade que logo na entrada a gente vê os dutos. É uma cidade cercada por dutovias. Então, outro modal é o aéreo, que não tem via de trajetória porque você só tem o ar. Então, é uma via de movimentação de carga utilizando aí o ar, né, aéreo. Quando a gente fala também de movimentação de carga, a gente está falando de estratégias para que consiga se adentrar às grandes metrópoles. Uma grande ideia foi o CD, que é o Centro de Movimentação de Carga, né? Centro de Movimentação. Esse espaço foi um espaço idealizado para que o caminhão chegue via BR e aí consiga distribuir essa carga em pequenos veículos para conseguir, então, movimentar porta a porta. Então, o CD, que é o Centro de Distribuição, ele vai fazer essa distribuição de produtos para conseguir entregar porta a porta através do rodoviário. Certo, gente? Os recursos que são utilizados também na movimentação de carga envolve equipamentos, envolve máquinas, envolve pessoas e envolve o estudo da infraestrutura para conseguir escoar toda essa carga ou beneficiar aí a prestação de serviço, certo? Eu vou colocar alguns vídeos que remetem aí a um estudo sobre as estruturas de como é que o nosso país está. Essa série de pequenos vídeos chamado de Brasil Quem Paga Essa Conta, você vai poder analisar a infraestrutura brasileira para atender ao mercado mundial no agronegócio, né? Parte da economia mundial em que o Brasil consegue ser um país pioneiro, tá? Conseguindo escoar sua grande riqueza. Então, vocês vão ver lá no Google Sala de Aula a série desses vídeos, Brasil Quem Paga Essa Conta, e já vou lançar aí uma tarefa. Nossa aula será segunda-feira, dia 4, tá certo? Onde a gente vai discutir mais um pouquinho, eu vou poder ouvir vocês e a gente desmembrar esses conteúdos.
Um grande abraço. Tchau, tchau.